Vitor Irajá, o atraso do orçamento começa a impactar as políticas do governo, é isso? A gente está vendo isso de uma forma palpável, né, Leandro? Com a necessidade do governo ter que editar uma medida provisória para não inviabilizar a continuidade de um programa tão importante para o agronegócio, considerado talvez essencial por parte do setor. Vale destacar que esse imbróglio no orçamento, né, envolve, é claro, alguns aspectos do ponto de vista de inserção de programas nessa lei do orçamento anual, né, por meio exatamente dessa possibilidade de que esse texto parado não viabiliza qualquer tipo de gasto fora daquela possibilidade de 1/12 do governo. Agora, o que a gente percebe é exatamente em meio a essa ausência de articulação política, esses imbróglios envolvendo os programas e essa incapacidade do governo de gastar com um planejamento pronto, né, com orçamento na mão, de fato, agora a gente vê esse impacto na prática com essa necessidade do governo ter que editar uma medida provisória de 4 bilhões de reais para dar continuidade a esse programa. E o programa, na verdade, Leandro, essa suspensão, ela apenas aprofunda uma relação que já é esgarçada há muito tempo, mas vem se deteriorando nas últimas semanas. Houve uma decisão do Conselho Nacional de Política Energética, que é vinculado ao Ministério de Minas e Energia, sobre a lei baseada, na verdade, na Lei de Combustível do Futuro, que envolve o aumento gradativo da porcentagem de biodiesel no diesel. A tendência, o que previa esse cronograma, é de que a partir do mês que vem a porcentagem fosse aumentada para 15% dos 14% que são hoje. Isso não vai mais acontecer exatamente nessa estratégia do governo de tentar segurar a inflação dos alimentos, prevendo que essa necessidade, né, que essa inserção do biocombustível, o aumento dessa porcentagem no diesel, impactaria de uma forma negativa a inflação. Aliado a isso, agora, houve essa suspensão de algumas linhas de crédito pro Plano Safra e que causaram uma insatisfação tremenda perante, por exemplo, a Frente Parlamentar do Agronegócio. A FPA, inclusive, ontem, antes do governo anunciar que vai editar essa medida provisória, soltou uma nota bastante dura, dizendo que o plano atual foi aprovado no orçamento de 2023 e anunciado como o maior plano safra da história, mas no momento em que os produtores ainda colhem a primeira safra e iniciam o plantio da próxima, os recursos já se esgotaram. E aí eles culpam exatamente a ausência de uma intenção por parte do governo Lula de revisar gastos públicos, diz essa mesma nota da FPA. No mesmo dia em que o crédito rural é suspenso, a presidência da República afirma não haver necessidade de cortar gastos. Culpar o Congresso Nacional pela própria incapacidade de gestão dos gastos públicos não resolverá o problema. A má gestão impacta no aumento dos juros e impede a implementação total dos recursos necessários. Portanto, a gente percebe um aprofundamento dessa crise, de uma relação já esgarçada entre o governo e o setor do agronegócio, e principalmente a bancada do agro, que tem uma relevância muito significativa, principalmente na Câmara dos Deputados, essa relação já esgarçada em meio a esse imbróglio todo envolvendo agora a ausência de, por exemplo, a aprovação do orçamento e também essa suspensão do Plano Safra, denotam, de fato, essa dificuldade de articulação política do governo e o quanto, de fato, a gente está vendo esse impacto agora na prática, Leandro.